do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Quero aqui agradecer a Deus nesta manhã por mais um dia nos permitir o fôlego da vida. Quero aqui deixar uma palavra para a nossa meditação. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no livro de 2 Coríntios 4,4, que diz: nos quais o Deus desse século cegou o desentendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo aqui vai falar a respeito do seu ministério, e o assunto de Paulo, ele vai dizer que o único assunto do seu ministério é Jesus. Paulo aqui ele vai deixar bem claro que se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram enxergar o evangelho. Tem muitas pessoas ainda que não foram alcançadas pelo evangelho. Não que o evangelho não tenha sido pregado, não que a palavra de Deus haja faltado, mas existe o inimigo de nossa alma, que é Satanás. Ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que este evangelho não entre na sua vida. Eu lembro que muitos anos atrás eu ouvia falar de Jesus, ouvia os crentes pregar a palavra, mas meu entendimento estava cego. Eu não conseguia entender, eu não conseguia compreender, eu não conseguia enxergar o caminho de Deus, porque o inimigo da nossa alma havia cegado meu entendimento. Quantas e quantas das vezes passei por porta de igreja, como você talvez já tenha passado. Quantas e quantas das vezes eu recebi folheto, até mesmo por passar por devidos locais, mas eu não consegui enxergar este evangelho, porque havia uma cegueira espiritual. O inimigo havia cegado meu entendimento. Mas eu quero glorificar a Deus neste dia, porque hoje essa cegueira ela saiu, esse entebrecimento da minha mente saiu. Aquilo que me cegava, aquilo que me impedia de enxergar este evangelho caiu por terra. E eu glorifico a Deus por poder hoje estar dentro deste evangelho, vivendo este evangelho, praticando este evangelho. E eu glorifico ao Senhor, porque este evangelho me alcançou, este evangelho tirou a cegueira espiritual da minha vida. Talvez você tenha ouvido a palavra, talvez você tenha até recebido mensagem, mas esse evangelho não tem penetrado na tua vida porque existe uma cegueira espiritual. Mas que neste dia, no nome do Senhor Jesus, toda cegueira espiritual, todo entebrecimento que tem tentado te impedir de enxergar, de entender, de compreender esta palavra, venha cair por terra e que no nome de Jesus você possa entender. Nós estamos falando de um homem que escreveu este livro de Corinto, chamado Paulo. Paulo, outrora, ele era um homem cego, não conseguia enxergar o poder desta palavra. A Bíblia diz que Paulo, antes dele se tornar Paulo, ele era Saulo de Tarso. A Bíblia vai dizer que este homem respirava ameaça contra os cristãos. E a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que ele vai até os sacerdotes pedir carta para ver se encontrasse alguém que professasse o nome de Jesus, para que levasse preso, para que matasse. Este homem estava vivendo uma cegueira espiritual.
Este homem, ele vivia na ignorância espiritual, mas a Bíblia diz que na beira do caminho, quando ele ia em direção a Damasco para buscar alguns cristãos para matar, para prender, de repente uma luz resplandeceu no seu caminho e este homem cai prostrado. E a primeira pergunta que este homem, que vivia cego espiritualmente, que vivia com o seu entendimento entenebrecido pelo diabo, ele vai cair no chão e vai perguntar: quem és tu, Senhor? E Jesus vai responder: eu sou Jesus a quem tu tem perseguido. Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias cego, sem poder ver. E ele foi tratado por Deus. Este homem que outrora perseguia, este homem que outrora participava de tortura contra os seguidores de Cristo, este homem agora vai ser transformado. Aquela cegueira que havia na sua vida sai. Aquele entebrecimento que não conseguia entender o que era o Evangelho, quem era Jesus, isso vai sair da vida deste homem. E este homem vai se tornar um dos maiores pregadores, um dos maiores missionários. E este homem agora vai se tornar um instrumento de Deus. Pastor, o que o Senhor quer falar com isso? Eu quero dizer que nesta manhã, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Espírito de Deus, ele irá tirar todas as escamas, toda a cegueira espiritual que não deixa você enxergar este Evangelho e entender esta palavra, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Que nesta manhã o Espírito de Deus arranque da tua vida toda a cegueira espiritual que Satanás tem tentado colocar e não deixar você enxergar este Evangelho como um meio de salvação para a tua vida, para a tua alma, para a tua casa, para a tua família. Que nesta manhã você entenda que o Deus desse século, ele tem cegado talvez o teu entendimento, para que em você não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, assim como ele tentou na vida de Saulo, mas uma grande luz apareceu no caminho, e esta luz se chama Jesus. Que Jesus nesta manhã possa trazer esclarecimento, possa tirar toda a cegueira, toda a surdez espiritual, todo entebrecimento, e que você possa enxergar que o Evangelho, ele é a boas novas, ele é a notícia que a humanidade precisa, que eu precisava, que você precisa e que nós precisamos a cada dia, a conhecer Jesus e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Que Deus te abençoe e que você fique com esta palavra e que no nome de Jesus este Evangelho possa resplandecer na tua vida, na tua casa e na tua família. Fique na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.